Agora, Dom Henrique, a gente lê os documentos litúrgicos, por exemplo, a Redemptione Sacramento, em que o Papa fala claríssimo ali de como é que deve ser celebrada a missa. O sacerdote não pode, por exemplo, deixar a âmbula ali para o fiel vir pegar com as próprias mãos. O sacerdote tem que ir lá distribuir a Eucaristia, porque é o Cristo nele ali que vai, não é? Mas a gente vê tanto erro por parte dos padres, Dom Henrique. Isso. O padre que fica no altar e manda os ministros da Eucaristia distribuir a Eucaristia. Isso. O outro que chega lá e coloca a âmbula lá e cada um vai lá e pega e tal. O outro que chega na oração do por Cristo, com Cristo, em Cristo, manda o povo rezar. Quer dizer, isso, a gente que é leigo, a gente que não é padre, eu fico pensando, meu Deus, eu que sou leigo, que não celebro, sei que não pode fazer isso, como é que essa multidão de padres... Por isso, como acertar essa disciplina litúrgica? Essa disciplina nem o Senhor vai ver, nem eu. Talvez os seus netos ou bisnetos. Porque é uma doença do nosso tempo. Aquilo que eu dizia, o protagonismo, eu tenho que criar, eu tenho que inventar, eu tenho que aparecer. E acha que isso é pastoral, acha que isso é ser pastor, quando não é nada disso. Compreende? Então, Bento XVI nisso é muito mais manso do que João Paulo II. João Paulo II era um polonês, a igreja da Polônia é muito firme, muito rígida, e João Paulo II era assim. Bento XVI, ele prefere o quê? Esperar criar uma mentalidade. O Senhor falou, o Papa, da comunhão de joelhos, as pessoas de joelhos. E na boca. Veja, ele sabe que a norma litúrgica atual, aprovada por ele, permite que o fiel leigo escolha. Você tem o direito de escolher, você tem o direito, se quer comungar de pé ou de joelhos, na boca ou na mão. É direito do leigo escolher. Nenhum padre pode impor. Agora veja, Bento XVI, ele pede que as pessoas que venham comungar com ele, quem quiser comungar em pé, naquela missa, comungue com outros ministros. Com ele tem que ser com ele de joelho. Mas por quê? Porque ele quer dar uma lição. Humildemente, esse Papa é muito humilde. Ele quer mostrar a sacralidade da Eucaristia. Ele quer mostrar o respeito, a atitude que deve ter o ministro que distribui e o fiel que recebe. Ele com isso também quer insistir em combater aquela visão de muitos liturgistas. A Eucaristia é para ser comida, não para ser adorada. Ora, isso é bobagem pura. Santo Agostinho já dizia, ninguém come esse pão sem antes adorá-lo. Então diz, mas na igreja primitiva, calma lá, o Espírito Santo não orientou a igreja primitiva e depois foi dormir. Não, tem que se acompanhar a evolução na história da igreja. Se a igreja no Ocidente foi enchendo a Eucaristia de gestos de adoração, isso é coisa séria, sim. Né? Na consagração se ajoelha, sim. Ninguém deve comungar sem adorar antes o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. Então, Bento XVI, ele quer, com sinais, como colocar o crucifixo no centro do altar, para mostrar que o centro é Cristo, não é o padre, para lembrar o padre de que ele, celebrando, deve ter os olhos fixos em Cristo. Tudo isso são modos delicados de o Papa dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas então, Dom Henrique, deixa eu tirar aqui uma dedução, uma conclusão. Se o Papa está dando um exemplo, como o senhor disse aí, ele está dando um exemplo, e ele é o Papa, então a gente devia fazer como ele está fazendo. Deveríamos. Não seria o caso, então, de nas igrejas, por exemplo, ter um ministro que fica ao lado, olha, quem quiser comungar de joelho, naquele ministro ali tem um genuflexório, quem quiser comungar de pé, então com o outro aqui. Não seria o caso de ter essa diversidade? Professor, mas não funciona assim, porque existe uma mentalidade hoje, secularizada. Não é? Existe uma mas mentalidade... a gente vê no exemplo do Papa... Sim, mas a mentalidade está no clero. Mas a gente pode pedir para o clero, não pode? Os leigos não podem pedir? Porque, pode pedir, sim. Um padre mais sensível, um padre mais maduro, um padre que respeite de fato os leigos, não somente na conversa, mas na verdade, porque às vezes os que mais falam no leigo mais respeitam. Né? Mas os que respeitem de verdade, respeitarão. Mas há outros que fazem disso uma bandeira ideológica. Então, eles dizem, não, tem que comungar em pé e na mão. Tudo bem, mas eu penso que nem todo padre é radical assim. Sabe por que eu estou colocando isso?
Porque eu vejo de vez em quando, está todo mundo indo de pé comungando. Daqui a pouco um vai e se ajoelha. De repente, pode até o de trás tropeçar. Sim. Porque a pessoa se ajoelha, bota as pernas para trás. Quer dizer, então não seria o caso. Olha, quem quer comungar de joelho aqui, quem quer comungar de pé aqui. Lembre, o que a disciplina da igreja recomenda é que antes de comungar façamos um gesto de reverência. Ou A vênia. ajoelhar-se, ou fazer uma reverência, não é isso? Certo. Então, cada comunidade eucarística, cada paróquia, cada pároco vai educando os seus fiéis. Cada comunidade, o senhor sabe, cada paróquia tem um pouco já a sua identidade, sabe como procede numa celebração, quais são os costumes legítimos próprios daquela comunidade. Então, isso aí depende muito de cada pároco, de cada padre, até de cada bispo. Sim. Não é? Agora, o que voltando um pouquinho antes, o que eu critico duramente não é isso, é a mentalidade, às vezes, de uma secularização violenta. E é tão forte, às vezes, isso em alguns, que o Papa pode fazer como quiser, que nem ligam e continua fazendo do jeito que querem. Mas isso é um dos problemas do nosso tempo.